iniciar a gravação. Você está gravando. Avisa a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Então, agora é o exercício sobre formas de aterramento para as formas de aterramento. Eu devo alertar que eu só vou mostrar aqui como sendo aterramento de um computador, por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui aterramento, já vou explicar por quê. Aterramento de um computador, por exemplo. Então, como nós de eletrônica não temos como função fazer aterramento, né? Isso é mais próprio dos eletricistas, engenheiro eletricista, dos técnicos de eletrotécnica, né? É uma atividade própria do pessoal de eletrotécnica. Claro que você pode fazer aterramento como técnico eletrônica. O que não pode, você não pode fazer aterramento se você não estiver trabalhando numa empresa credenciada para isso. Então, por exemplo, alguém pede a você para fazer o aterramento de um para-raio. Não faça. Se você não tem o treinamento para isso, você não tem as credenciais das normas para esse tipo de treinamento, para esse tipo de credenciamento para instalação de aterramento de para-raio, você não pode fazer. Você está incorrendo em responsabilidade civil e, se ocorrer algum acidente com morte, você tem responsabilidade criminal também, né? Então, é só para gente credenciada, né, para isso. Então, quem é de eletrônica até pode se credenciar. Faça os cursos das normas, faça o treinamento nas empresas que são credenciadas pelo CREA para isso, né? E aí você está autorizado a fazer. Mas nunca faça individualmente, né? Nunca faça por conta própria. Você, pessoa física, não faça esse tipo de coisas. Então, são alguns lugares que você nunca deve mexer se você não for credenciado para isso. Preste atenção. Aterramento de para-raio. Nunca faça se você não estiver credenciado para isso. Elevadores. Nunca mexa em elevador, qualquer coisa de elevador, nem que seja a luzinha que indica o andar. Não mexa, se você não é credenciado por uma empresa para fazer manutenção em elevadores. Nem que seja a simples troca da lâmpadazinha indicadora do andar. Não faça isso. E, por último, equipamento de extinção de incêndio, mangueira de incêndio, registro, rede de sprinklers, por exemplo. Não mexa. Extintores de incêndio, você não é credenciado pelo Corpo de Bombeiro para isso? Não faça. Não mexa. Entendeu? Chame quem é credenciado. Chame o síndico do prédio, do local responsável, né? Chame o próprio Corpo de Bombeiro, se tiver alguma coisa errada, né? Mas não faça você. Então, esse tipo de atividade é próprio das pessoas credenciadas para isso, que tem treinamento próprio para isso. Então, por essa razão, eu mostro aqui como é feito o aterramento de um computador em casa. Então, imagine que você você tem um gabinete antigo ainda, né? E um dia você debruçou sobre o computador e desconectou o monitor do computador, por exemplo. No momento que você desconectou, você esbarrou no metal do conector, naquele plug, no DB15, um computador velho, né? Ou HDMI, né? E você sentiu um choque, porque você estava encostando no gabinete metálico do computador, né? E você colocou a mão num conector metálico do monitor. Enquanto estava conectado, estava tudo bem. Quando você desligou e ficou um conector numa mão e a outra mão no gabinete metálico, você sentiu um choque. O que está errado aí?
o computador ou o monitor ou os dois não estão conectados à Terra. Se eles estivessem, a massa deles, a parte metálica deles, a referência deles estaria no 0 volt do aterramento e nenhum deles daria choque, né? Então, eu vou mostrar aqui quais são as formas possíveis de fazer aterramento. A primeira delas, a principal delas, é a barra de aterramento. Então, barra de aterramento. Então, como é que funciona? Tem uma casazinha, você está lá dentro da casa, então aqui está a casa, aqui está a janela da casa, e está aqui você, deixa eu botar temos meninas, então vou botar aqui uma identificação machista. Então aqui tem um computador, aqui está a traseira do computador, aqui é um jardinzinho, tem uma florzinha aqui assim, né? Então aqui você é um privilegiado, você mora numa casa com um jardim, né? E tem a graminha, etc. e tal. A flor está gigante, a casa está pequenininha, porque está em perspectiva, a casa está lá longe. Aí o que você faz? Você compra uma barra de aterramento de 1 metro, então você vem aqui perto da florzinha, por favor, e você crava no solo, aqui está o solo, está a graminha aqui assim, e você crava no solo uma barra de aterramento. Existem barras de aterramento de 60 centímetros, de 1 metro, de 1,5 metro, 1,20 m, 1,5 m, 2 metros, 3 metros, 4 metros, né? E a dificuldade está que quanto maior o comprimento dela, significa que você precisa de um equipamento próprio para cravar essa barra no solo. Então ela é uma barra de aço revestida em cobre. Motivo: o aço não é um ótimo condutor, mas é bastante resistente, ele aguenta a batida da marreta ou da máquina cravando a barra no solo, né? E é revestida em cobre, coberta com cobre, porque o cobre é um ótimo condutor de eletricidade, né? A barra de aço nem tanto, mas ela é resistente. Se você fizesse ela toda de cobre, quando você batesse, o cobre amassaria, porque ele é muito macio e não conseguiria entrar no solo. Então a barra é cravada no solo, ela pode ter de 1 metro, 60 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, né? E 4 metros, pode ter o tamanho que for. O normal seria um técnico na área, treinado para fazer instalação de aterramento. Ele coloca o medidor de resistência de aterramento, ele crava no solo, mede a resistência do solo e verifica quantas barras ele tem que colocar, a distância entre elas, e conecta com um cabo de cobre cada uma delas, umas às outras, formando, às vezes, um triângulo, um delta, uma coisa assim, e para fazer o melhor contato possível com o solo. No caso de um computador, não há muita responsabilidade quanto a correntes de fuga para o solo, não é o caso de um para-raio, por exemplo, ou da rede elétrica no poste, onde tem um transformador. Então, no computador, a responsabilidade ali é dar uma referência de 0 volt para que você não tome choque. Basicamente é isso. Então, uma barra de aterramento de 1 metro geralmente resolve. Às vezes até, se é um solo de jardim, por exemplo, que é muito úmido, está sempre muito úmido, gramado e coisas assim, se você cravar uma barra de 60 centímetros, já vai resolver. E aí, um fio de cobre, geralmente 2,5 milímetros, seria suficiente. Existe uma garra própria, uma abraçadeira própria, que é vendida junto com a barra de aterramento nas lojas de material elétrico e material de construção. Costuma ter essa barra de aterramento e a presilha, a abraçadeira com um parafuso para fixar. E aí, então, você leva o fio e vai e prende num parafuso, por exemplo, na traseira do computador. Ou então, nas tomadas mais antigas, você pegava aqui, aquela mais antiga assim, da Piau, ou então do padrão ABNT,
assim. Esse daqui é o fase, esse daqui é o neutro e esse aqui é o terra. Então, esse fio você pode desmontar a tomada e fazer uma conexão no pino de aterramento, né? A mesma coisa aqui. Esse é o fio terra, esse aqui é o fio fase, esse aqui é o fio neutro e essa tomada é da Piau. Muito bem. Então, é nesse fio de aterramento que você ligaria isso aqui e aí vai para a régua de tomadas e o computador é ligado nela e então o computador estaria ligado à terra, né? Dessa forma. Muito bem. Então, essa é a primeira forma de aterramento, a barra de aterramento. Então, vamos para a segunda forma de aterramento. Quando você mora, imagine que você mora num prédio, mora no 20º andar, e você lá no 20º andar não tem como você botar uma barra de aterramento lá no jardim, por exemplo, e subir um fio. O padrão de fio de aterramento é verde ou verde com uma linha amarela, né? Então não tem como, o síndico não vai gostar nem um pouquinho que você coloque um fio pela janela, descendo até o jardim. E fazer a instalação por dentro também é muito cara, né? Então existe uma segunda solução para o caso de prédios, né? Que é o uso da coluna. Vários eletricistas, várias empresas tomam esse recurso, que é a conexão, a segunda forma, que é a conexão à ferragem das colunas do prédio. O problema aí é que nem sempre é possível colocar um fio de aterramento num prédio antigo e muitas vezes o custo é muito alto. E apenas para fazer um aterramento de computadores, por exemplo, é insignificante, é uma solução viável usar a ferragem das colunas. Quando você tem as colunas nos prédios, então, geralmente, eu vou simplificar aqui, vou fazer um exemplo aqui de uma coluna com 4 vergalhões, né? Então, aqui tem um exemplo de uma coluna que ela tem 4 vergalhões e nos prédios o tradicional é que essas colunas, os vergalhões, as barras de aço, eu vou botar aqui vergalhões, que é a barra de aço. Barras de aço. Elas são amarradas, então elas percorrem a coluna, elas são amarradas umas às outras, em prédios de grandes estruturas, essas barras são soldadas com solda elétrica umas às outras, então normalmente, inclusive, tem uma barra circundando todas elas, amarrando todas elas, né? Eu não vou desenhar todas, porque senão vai ficar muito confuso. Mas é assim, amarrando de 20 em 20, 30 em 30 centímetros, e isso vai até o subsolo. Lá no subsolo, ela faz contato com a água do solo, com os minerais dissolvidos, e serve de aterramento. Para isso. Então, a solução aqui, a conexão à ferragem da coluna do prédio, ele quebra, o eletricista, um instalador, ele quebra uma área da coluna, um pedaço da coluna, às vezes da coluna do elevador, da torre do elevador, que é uma estrutura com bastante ferro no concreto, né? Embutido no concreto, e é uma estrutura mais resistente, ferragens mais grossas, né? E elas vão até lá no solo. Então, eles quebram aqui assim, quebram um canto da coluna num local que não vá criar problema de visibilidade, né? Então, geralmente atrás de uma parede, uma área de serviço, uma coisa assim, e fazem uma solda
aqui com o fio de cobre. Fio de cobre. Então, aqui é feita uma solda. Essa solda garante o contato elétrico do fio de cobre na ferragem. E, então, esse fio de cobre é o fio terra, o fio de aterramento. Então, aqui é o aterramento, que então pode ir para o pino de aterramento da tomada ou alguma outra forma, prender no próprio chassi do computador, né? Muito bem, essa é a segunda forma. A terceira e última forma não é recomendada. Terceira forma, uso do fio neutro como aterramento. Uso do fio neutro como aterramento. O que consiste? Na tomada, quando você tem a tomada na parede, quando você está olhando para a tomada na parede, você vê algo desse tipo aqui. Você desmonta uma tomada, né? E aí na caixinha, geralmente essa aqui é uma caixa 2x4. Hoje eu uso o contrário, 4x2. Na verdade, aqui é 4 polegadas por 2 polegadas. O que dá aproximadamente 10 centímetros por 5 centímetros, aproximadamente. Né? Esse símbolo aqui, aspas, é a polegada. Né? A polegada, basicamente, é essa medida aqui, ó, que vai daqui, da ponta do dedo, até essa dobrinha aqui. Isso aqui tem 2,54 centímetros. 2,5 centímetros. Então, uma polegada tem 2,54 centímetros, 2,5 centímetros. 12 polegadas equivale a um pé. Então, aqui é polegada do polegar, né? Polegada, e essa apóstrofe aqui é o pé, né? Porque seria o pé de um rei egípcio, né? Então, que se você multiplicar aqui por 12, dá 30,48 centímetros. 30 centímetros e meio, menos de 31 centímetros. É um pé enorme, né? Muito bem. Então, aqui na caixinha de luz, onde tem a tomada, se você tirar a tomada de lá, tu verás isso aqui. Tem na parede o tubo onde chegam os fios, né? E um deles é o fase e o outro é o neutro. Aí você, quando olha na parte de trás da tomada, tu verás isso aqui, ó. Um parafuso, outro parafuso e um terceiro parafuso. Então, um deles é o fase. Geralmente, esse daqui seria o fase. Deixa eu inverter ele aqui. O neutro está lá do outro lado. Então, esse aqui é o fase, se for aquela tomada assim. Né? O da direita é o fase. O da esquerda é o neutro. Você pode descobrir isso usando a chavinha, aquela chavinha com lâmpada neon dentro, né? Então, a chavinha com lâmpada neon dentro, aquela que você bota o dedo assim, ó, e a lâmpadazinha neon, a lâmpada neon, ela acende, né, quando você bota o dedo na chave, e aí você descobre que aquele é o fase, né? E aí o que você faz? O neutro está ligado à terra, na rua.
O neutro está ligado à terra na rua. Não é confiável, não é um negócio absolutamente confiável. Mas, na hipótese de que nenhuma outra solução tenha, na hipótese de que não tenha outra solução, o que você faz? Você pega um jump, um pedacinho de fio, e faz a conexão aqui. Aqui, ó. Então, você faz uma conexão do neutro ao terra, ao que será o terra. Não é recomendado fazer isso. Então, vamos escrever aqui. Não é recomendado. Porque se bater um caminhão no poste na rua e romper o fio neutro da rua, que vai para a tua casa, a tua casa vai ficar flutuando e o neutro poderá dar choque. Então, por isso que não se recomenda, né, fazer esse tipo de coisa. Até porque pelo neutro circulam as correntes de desequilíbrio das três fases, né? Então, fatalmente, o fio neutro terá algum potencial de 3 volts, 6 volts, 10 volts, dependendo da instalação, né? Então, ele não é um 0 volt confiável, né? Mas, na hipótese de que você tem que fazer o aterramento porque está dando choque e você não tem outra solução, eles usam isso aqui até para chuveiro elétrico, entendeu? Aquele fio verde, o terceiro fio do chuveiro elétrico, o eletricista procura com a lâmpada quem é o fase, quem é o neutro, os dois fios estão ligados no chuveiro elétrico e coloca um fio, uma conexão do neutro da rede elétrica para o fio verde que está no chuveiro, né? Que é o fio de aterramento na água do chuveiro, para não dar choque no registro, nem dar choque na água do chuveiro, né? Então, essas foram as 3 formas de aterramento, sendo essa última, não é recomendado fazer isso, mas não tendo outra solução, é essa mesmo que vai ser feita, né? Nem todos são privilegiados como eu, que moro no primeiro andar, e tenho aqui no lado, na janela da oficina aqui, um jardinzinho, então eu tenho uma facilidade enorme de colocar a barra de aterramento aqui, ninguém nem vai saber que eu tenho uma barra de aterramento, né? Agora, aqui no prédio onde eu moro, é um prédio muito antigo, mas eles até fizeram a instalação aqui do apartamento, foi refeita, foi feito um aumento de carga, e o eletricista agiu direitinho, ele colocou uma barra de aterramento em algum lugar ali fora, e colocou um fio de aterramento aqui para o apartamento, né? Não é comum isso, principalmente em apartamentos antigos, isso não é comum.